O que saiu da boca de Deus? É sobre isso que nós oramos, é sobre isso que nós ministramos. Amém? Então é importante você ter uma palavra de Deus para você orar, porque o Espírito de Deus trabalha em cima da palavra de Deus. Aleluia! Então, está lá em João capítulo 5. Vamos compartilhar, vamos ler aqui. Deixa eu ler aqui com você uma parte da palavra de Deus para gerar fé no seu coração e nós podemos orar com fé. João capítulo 5, a partir do verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Passadas essas coisas, havia festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Irmãos, eu gosto desse texto, porque todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico meio que indignado com esse homem. Porque olha qual era a situação desse paralítico. Ele era paralítico. Havia 38 anos que ele era paralítico. E ele estava ali. Os irmãos viram aqui que esse tanque, segundo a tradição, um anjo mexia nas águas, então o tanque está lá, a água parada, a água mexeu, o primeiro que cair era curado de qualquer coisa, e assim acontecia vez após vez. Só que esse homem era paralítico e ele não tinha ninguém que o jogasse lá, não tinha nenhum companheiro e tudo, e ele estava ali já há 38 anos. Jesus aí pergunta para ele: você quer ser curado? E eu te pergunto: você quer ser curado? Essa foi a palavra de Jesus para aquele homem. Mas aí o que acontece? Ele, ao invés de falar para Jesus que queria ser curado, ele começa a reclamar da vida. E aí Jesus olha para ele com muita compaixão e o cura. E fala para ele: carrega seu leito, vai embora porque você está curado. Ele olha, ficou curado e saiu. Quando ele saiu, os judeus perguntaram a ele: mas você está carregando um leito, você não pode, hoje é sábado. E ele fala assim: uai, mas quem me curou é que mandou eu andar, carregar esse leito. Eu fico pensando: por que ele jogou as coisas sobre Jesus? Por que ele não falou: eu quero carregar meu leito, eu estou curado? Vocês não estão vendo? Não. E aí perguntaram para ele: quem foi que te curou? Ele falou: Jesus. Ele falou: cadê ele? Não sei. E aí depois ele vê Jesus e vai lá e entrega Jesus para os judeus. Foi aquele homem ali, e os judeus ficavam perseguindo Jesus. Agora veja, aquele homem recebeu uma bênção de Deus, foi curado por Jesus, mas foi entregar Jesus para os judeus. Aí dá para entender por que ele era um cara paralítico que não tinha ninguém que ajudava. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão à nossa volta, que crê no que a gente crê, que nos ajuda. Isso é algo poderoso, mas esse homem não tinha. Mas olha aqui, o que é que eu quero focar aqui, que serve para você, serve para mim hoje. Esse homem havia 38 anos que estava padecendo daquela enfermidade. E a hora que Jesus chegou, aquela enfermidade foi embora. Mesmo aquele homem ficar reclamando, ele recebeu a cura de Jesus. Isso é para você entender o quanto Deus nos ama, o quanto tem poder liberado pelo Senhor às nossas vidas. Sabe, Jesus não dependeu da fé daquele homem. Jesus usou a sua própria fé e curou aquele homem instantaneamente. Sabe, aquele homem já estava 138 anos. Eu vou te falar: há quanto tempo você está passando por esse problema? Há quanto tempo você está enfermo? Há quanto tempo você está com essa dificuldade? Há quanto tempo você está sem emprego? Há quanto tempo a sua empresa não vai para frente? Há quanto tempo seu casamento não funciona? Há quanto tempo que você está trabalhando e insistindo para ser curado e continua enfermo? Há quanto tempo? Aquele homem estava há 38 anos. Vou te falar: 38 anos na palavra de Deus significa tempo de tribulação, significa tempo de provação.
O povo de Israel ficou 38 anos, os irmãos sabem, eles passaram entre sair do Egito, chegar no Sinai, ficar ali, e chegar em Canaã, e depois voltar para o deserto, ali deu mais ou menos 2 anos. Eles ficaram mais 38 anos dando volta no deserto, sem necessidade, porque se eles tivessem dado a resposta certa, eles tinham entrado em Canaã na primeira vez, mas não, só entraram 38 anos depois. Sabe por quê? Porque vivia infamando e reclamando como esse homem estava. O que ele estava falando, em outras palavras? Sabe por que eu estou assim? Porque não tem ninguém que me ajuda. Porque não tem ninguém que me coloca lá naquele tanque. Porque as pessoas me abandonaram, eu estou assim. Sabe, eu quero te falar. Qualquer pessoa que vive reclamando da vida, fica 38 anos com uma enfermidade e sem necessidade. Jesus chegou para falar, eu cheguei para resolver a sua vida. Eu quero te falar, o Senhor vai resolver a sua vida hoje. Agora, em nome de Jesus. Não precisa de 38 anos para você ser curado, porque o Senhor está aqui, nós vamos orar e você vai ser curado. Basta que você tenha fé no Senhor. Veja, Jesus perguntou para aquele homem, você quer ser curado? Ele nem falou que queria. Parece até que ele amava aquele problema dele. Parece até que ele vivia em função daquele problema dele. Pode ser que você está vivendo em função desse problema, mas ele acabou hoje, porque Jesus está aqui e o Senhor vai te curar. Veja, ele não falou que queria ser curado, mas Jesus o curou assim mesmo, porque estava ali diante do Senhor. Sabe por quê? O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e inclusive é que você está passando, e o seu problema também vai, amém?